A gente recebeu informações recentes, parece que tem um fluxo constante de peças bem importantes saindo da Argentina, indo para o Brasil. E isso, olha, é mais do que só logística, né? Com certeza, não é só logística. É tipo o motor de uma colaboração industrial que, pelo visto, está começando a incomodar alguns gigantes já estabelecidos no mercado. É uma forma de ver, sim, gera discussões. Então, a nossa ideia aqui é entender melhor por que essa cooperação específica está no centro de tanta conversa. Não é só, fabricar um avião. Não mesmo. Tem a ver com competição no mercado que movimenta bilhões, né, possíveis mudanças estratégicas e também sobre como a América do Sul está tentando, talvez, marcar sua posição nesse cenário global de defesa. Ok, então, vamos tentar desempacotar isso, começando talvez pela base, pelas engrenagens dessa parceria. Perfeito. O que a gente soube mais recentemente, confirmado agora no fim de agosto, foi que a Fábrica Argentina de Aviones, a FADEA, né, ela enviou mais um lote de componentes que são essenciais para o C-390, lá para a linha de montagem da Embraer, em Gavião Peixoto, em São Paulo. Sim, eu vi essa notícia. Nesse pacote específico, tinha uma peça primária, 12 spoilers, sabe aquelas partes que ajudam a frear o avião nas asas? Sim, os freios aerodinâmicos. Isso. E também um cone de cauda, parece muito técnico, né? Mas o que chama atenção é o volume, a frequência disso. Exato. A constância. E olha só, não foi um envio isolado. Esse foi o 13º envio só neste ano, em 2025. Imagina. 13 envios já. É um ritmo bem forte. Dá uma ideia da cadência, né? Durante o ano, a FADEA já mandou outras partes super importantes. Portas do compartimento de carga, várias carenagens, racks internos para equipamentos, outros cones de cauda. É um fluxo constante mesmo. Uhum. A própria FADEA até soltou uma nota dizendo que isso reforça o, abre aspas, compromisso da Argentina com a aliança estratégica firmada com o Brasil no setor de defesa, fecha aspas. E é interessante notar essa constância, sabe? Porque, assim, historicamente, a cooperação em defesa entre Brasil e Argentina, ela teve seus altos e baixos, né? Sim, total. Tivemos períodos de mais proximidade, outros de um certo distanciamento, ou foco em projetos que, bom, acabaram não indo para frente. O que a gente vê agora com o C-390 parece ter uma solidez diferente. Mais consistente. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Essa cooperação com a Argentina, ela é realmente tão crucial assim para o sucesso do C-390? Ou é mais um fator, digamos, secundário, perto da tecnologia e da capacidade industrial da Embraer? Quer dizer, a Embraer não conseguiria tocar isso sozinha, se precisasse, por exemplo? Olha, é uma ótima pergunta. Tecnicamente falando, a Embraer provavelmente poderia, sim, internalizar a produção dessas peças ou talvez buscar outros fornecedores no mercado global. Certo. Mas a questão aqui, eu acho, é mais estratégica e industrial do que puramente técnica, sabe? Essa parceria com a FADEA não é só sobre receber peças prontas. É sobre construir uma cadeia de suprimentos. Uma cadeia regional, aqui na América do Sul, que seja robusta e diversificada para o C-390. Entendi. Uma base regional. Exato. Pensa assim, tem um parceiro como a FADEA, que já tem uma capacidade industrial aeronáutica estabelecida, compartilhando a produção, isso traz várias vantagens. Primeiro, você dilui riscos e custos de produção. Não fica tudo numa cesta só. Faz sentido. Segundo, aumenta a capacidade total de fabricação. Isso permite que a Embraer possa talvez atender a mais pedidos ao mesmo tempo ou acelerar entregas. E isso é um fator super crítico em licitações internacionais, né? Claro, o prazo de entrega é fundamental. E terceiro, fortalece os laços políticos e econômicos entre os dois países. Cria um ecossistema industrial sul-americano mais resiliente, talvez. Entendi. Então não é só uma questão da Embraer conseguir ou não fazer sozinha, mas é uma decisão estratégica mesmo fortalecer o projeto com uma parceria regional. Faz muito sentido, ainda mais pensando na escala que o C-390 está querendo atingir no mundo. Exatamente. E isso ajuda a consolidar a imagem do C-390 não apenas como um produto brasileiro, mas como um projeto que tem raízes industriais sul-americanas.
Isso pode ter um peso até simbólico em negociações futuras, na percepção do mercado global. É um passo além da simples fabricação. É a construção de uma base industrial compartilhada de fato. E essa construção de base leva a gente direto pro olho do furacão, né? Que é a competição no mercado global. Porque o C390 não surgiu do nada. Ele entrou para brigar num segmento que, vamos combinar, foi dominado por décadas por um ícone da aviação militar. Sem dúvida alguma. A gente está falando do Lockheed Martin C-130 Hércules e a versão mais moderna dele, o C-130J Super Hércules. O famoso Hércules. Exato. Por mais de 60 anos, o C-130 foi basicamente a definição de avião de transporte tático militar para o Ocidente e para muitos outros países também. É uma plataforma super comprovada, robusta, está em todo lugar. Entrar nesse mercado, olha, não é para qualquer um. E o C390 não só entrou, como está conseguindo fichar contratos importantes, né? A fonte que a gente analisou destaca que essa é a entrada efetiva do Brasil nesse clube, impulsionada, claro, por essa cooperação regional, num clube que era quase exclusivo dos Estados Unidos. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Sim. O ponto nevrálgico, sabe? O detalhe mais sensível para Washington, segundo essa análise, é quem está comprando o C390. Ásia, os clientes. Peraí, então. Você está dizendo que países que são parceiros militares históricos dos Estados Unidos estão escolhendo um avião brasileiro em vez do Hércules americano atualizado? É isso mesmo. Basicamente, sim. Em alguns casos importantes. Estamos falando de membros da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a principal aliança militar do Ocidente. A lista já tem Portugal, Hungria, Holanda, Áustria e República Tcheca também demonstraram interesse sério ou já assinaram contratos. Isso é uau! Isso é grande. É exatamente esse o ponto que, digamos, acende os alertas em certos círculos. O que é fascinante aqui é essa penetração no mercado da OTAN. A escolha do C-390 por esses países não é uma decisão qualquer, trivial. Imagino que não. São forças aéreas que operam com padrões de interoperabilidade muito rigorosos, historicamente alinhadas com equipamentos americanos. Quando elas escolhem o C-390, elas estão sinalizando algo importante. E o que exatamente elas estariam sinalizando? É só uma questão de preço? Ou tem algo mais aí? O preço certamente é um fator importante. E o C-390 parece ser bem competitivo nesse aspecto. Mas as fontes indicam que a coisa vai além do dinheiro. A percepção que está refletida nessas escolhas é que o C-390 oferece vantagens técnicas e operacionais significativas. Ele é frequentemente descrito como mais moderno e eficiente. Mais moderno e eficiente. A gente ouve muito essas palavras, né? Mas o que isso significa na prática para uma força aérea? O que eles ganham com isso? Bom, a gente pode apontar algumas coisas. O C-390 é um projeto mais recente, né? Foi concebido já neste século, o que permitiu incorporar tecnologias mais novas desde o começo. Certo, nasceu mais moderno. Isso, ele usa motores a jato, tipo turbofan, enquanto o C-300J usa turbohélices. Na prática, isso significa uma velocidade de cruzeiro bem mais alta. O C-390 voa mais rápido e mais alto. Isso pode ser crucial para chegar rápido numa zona de operação ou até para evitar algumas ameaças. Entendi, agilidade. Exato. Além disso, o compartimento de carga dele foi projetado já pensando nos equipamentos e veículos militares de hoje, que às vezes são um desafio para o design mais antigo do C-130. Ah, interessante. Cabe mais coisa ou coisas diferentes? Exato. A configuração interna é mais adaptada aos padrões atuais de carga militar. Ele também tem sistemas de missão e aviônicos de última geração com arquitetura aberta, o que facilita atualizações futuras. Tem capacidade fly-by-wire completa que otimiza o controle e o desempenho da aeronave. Tecnologia de ponta mesmo. E tem um ponto que é muito valorizado, especialmente por forças aéreas menores. A capacidade de ser reconfigurado rapidamente para diferentes missões. Transporte de carga, tropas, evacuação médica, até reabastecimento em voo. Essa versatilidade é vital quando você não tem muitos aviões e precisa que eles façam de tudo um pouco. Ok, agora ficou bem mais claro por que ele está chamando tanta atenção.
Não é só um clone do Hércules mais barato. É uma abordagem diferente, com vantagens bem específicas. Exatamente. E essa combinação de desempenho, tecnologia e versatilidade vindo de um fornecedor que não é o tradicional, como a Embraer, está quebrando uma dinâmica de mercado que parecia, assim, petrificada, sabe? Sim, parecia que o Hércules ia reinar para sempre nesse nicho. Pois é, mostra que existe uma alternativa viável e que para alguns clientes bem exigentes, como esses países da OTAN, ela é até preferível ao 130J. Cada venda para um país da OTAN é uma validação técnica e operacional importantíssima. Tem um peso que reverbera muito além do valor do contrato em si. E essa reverberação nos leva direto para as implicações geopolíticas, né? Para a tensão que isso tudo está gerando lá em Washington. A fonte que a gente está usando conecta explicitamente essa cooperação Argentina-Brasil e o sucesso de vendas do C-390, principalmente na Europa, com uma certa preocupação nos corredores do poder americano. Sim, essa conexão é feita claramente. Menciona-se, por exemplo, que figuras como Donald Trump, que sempre falou muito sobre a preocupação com a perda de liderança industrial americana e vendas de equipamentos para aliados, observam esses movimentos com atenção. E aqui é importante a gente ressaltar, como sempre fazemos, né? Estamos relatando a preocupação que a fonte descreve, sem tomar partido ou endossar nenhuma posição política específica. O foco é entender a dinâmica que está sendo apontada. Exato. É uma análise da percepção descrita. E esse temor em Washington, como a fonte coloca, provavelmente transcende figuras políticas específicas. É uma preocupação que deve existir em diferentes níveis no establishment de defesa e comércio dos Estados Unidos. Faz sentido. E esse temor parece ter duas vertentes principais, que estão ligadas. A primeira é a mais óbvia, a perda de influência comercial. A indústria de defesa americana é um gigante econômico, né? Um grande exportador, gera muitos empregos. Cada C-390 vendido para um cliente que talvez pudesse ter comprado um C-130J representa uma perda direta de receita e de fatia de mercado. Certo, o impacto econômico direto. Mas parece que vai além do dinheiro, né? A fonte fala em perda de influência estratégica. Isso, essa parte me chamou a atenção. Correto. E essa é talvez a vertente mais profunda da preocupação. A venda de equipamentos militares americanos, especialmente para aliados, nunca foi só um negócio, né? Não, sempre teve um componente político forte. Exatamente. É uma ferramenta poderosa de política externa. Cria laços de treinamento, de manutenção, de logística, de interoperabilidade. Tudo isso mantém os países alinhados com os Estados Unidos. Fortalece alianças como a OTAN, onde a padronização de equipamentos facilita muito as operações conjuntas. Entendi. É um ecossistema. Perfeito. Então, se a gente conectar isso com o quadro geral que a fonte está desenhando, o cenário que preocupa Washington é aquele onde países parceiros começam a diversificar significativamente suas fontes de equipamento militar estratégico. Em vez de dependerem quase que exclusivamente dos Estados Unidos para certas capacidades críticas, como o transporte aéreo tático, eles passam a equilibrar suas compras, como diz a fonte. Equilibrar as compras. Isso. Adquirem plataformas como o C-390, que são excelentes, comprem a missão, mas não são americanas. E quais seriam as consequências práticas dessa diversificação, desse equilíbrio nas compras que você mencionou? Olha, a curto prazo pode ser algo sutil, mas a longo prazo, a fonte sugere que isso poderia abrir espaço por uma reconfiguração de alianças militares. Reconfiguração? Como assim? Bom, se um número crescente de aliados começa a operar plataformas não americanas em área-chave, a dependência logística e de treinamento dos Estados Unidos diminui um pouco. A interoperabilidade pode se tornar mais complexa se não for gerenciada ativamente. E, teoricamente, isso poderia enfraquecer um pouco o peso político e militar dos Estados Unidos em decisões dentro das alianças ou na formação de coalizões para operações globais. Aquela influência que vem naturalmente de ser o principal fornecedor de tecnologia militar, ela pode ser erodida gradualmente. É uma perspectiva interessante. Não seria uma ruptura de uma hora para outra, mas uma mudança mais gradual que pode alterar os equilíbrios de poder no longo prazo. Exatamente, e veja que a fonte usa o termo poderia, né? Indicando uma tendência potencial, um risco percebido e não um fato consumado.
Mas é essa tendência que gera a atenção e a preocupação lá. O sucesso do C-390 é visto não só como uma vitória da Embraer e da parceria com a Argentina, mas como um prenúncio de um cenário onde a hegemonia tecnológica e industrial americana em defesa pode enfrentar desafios mais sérios e vindos de lugares talvez inesperados.